Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal do YouTube, Pesquisadora Desconhecida. E hoje vou estar falando sobre o teste de bondade e eu quero fazer esse teste com você. São 8 perguntas bem simples e fáceis que você deve falar sim ou não. Aproveitando que vou fazer 2 perguntas para você refletir. A primeira: você é uma boa pessoa nos padrões de Deus? A segunda pergunta: você é bom o bastante para entrar no céu? Começa a refletir, então aproveitando para você se inscrever no meu canal, dá um like e aperte um sininho para você encontrar a notificação. Deu uma bugada aí, né, gente? Tá, vamos lá. Primeira pergunta. Antes de fazer a pergunta aqui, já pega um bloquinho de nota, um papelzinho para você marcar sim ou não, beleza? Então vamos começar. Primeira pergunta. Já contou alguma mentira? Sim ou não? Tá? Segunda pergunta. Já roubou alguma coisa? O valor não importa, tipo, valor de dinheiro, R$1.000. Sei lá, moedinhas de centavos, uma borracha do seu colega, ou quando você era criança roubou alguma coisa, um brinquedo do seu amiguinho, do parque, sei lá, qualquer coisa. Já sentiu raiva de alguém? Já sentiu raiva do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, ou alguém na rua que fez alguma coisa com você que você não gostou? Ou do seu colega de trabalho, ou da escola, alguma coisa assim na sua vida? Já desobedeceu seus pais alguma vez? Alguma mentira? Ou não quis fazer aquilo que os seus pais queriam fazer? Vai lá, leva o lixo lá na lixeira. Alguma coisa assim, até uma coisa bem simples que você não quis obedecer aos seus pais. Quinta pergunta. Já usou Deus, Jesus ou Cristo em vez de um palavrão? Ou exemplo aqui, né? Deus é mais. Sexta pergunta. Já cobiçou alguma coisa do seu próximo? A mulher do amigo do seu marido, um carro, uma casa, um dinheiro, status ou fama, ou a inteligência daquela pessoa, do seu amigo, do seu colega, sei lá gente. Mas já cobiçou alguma coisa alguma vez na sua vida? Aí você vai respondendo sim ou não, vai anotando aí no seu bloquinho de notas. Sétima pergunta. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Acima dos seus estudos, do seu trabalho, da sua família, do seu namorado, sua namorada? Você ama a Deus acima de todas essas coisas? Você ama ao próximo assim como Jesus te ama? Então, essa foi a última pergunta. Tá tudo anotado aí, ok? Agora eu vou dizer para vocês sobre as leis de Deus, se você está realmente nos padrões de Deus, corretamente. Então, vamos começar. A primeira pergunta, que já contou alguma mentira? Deus fala aqui, o 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho, não minta. Se contar uma mentira sequer nos padrões de Deus, você já é um mentiroso. Já pensou? Você chamada na cara dura de Deus de você mentirosa, de mentiroso? Ou alguma pessoa lá fora chamar, apontar para você: olha, mentiroso. Já pensou? É uma vergonha, não é? Pois é. Em Apocalipse 21:8, Deus diz: todos os mentirosos terão sua parte no lago do fogo. Quer dizer que no inferno. Pois é. Segunda pergunta desse mandamento. Já roubou alguma coisa? Vamos ver o que diz aqui na Bíblia. O 8º mandamento é: não furtarás. Roubando uma coisa sequer, independente de seu tamanho ou valor monetário, pelos padrões de Deus,
Você já é um ladrão. Já pensou Deus te chamar você de ladrão na cara dura? Ou alguma pessoa dizer isso, ladrão, ladrão, olha, corre, foge, ó ladrão. Vamos lá. Em 1 Coríntios 6:10, Deus diz, nenhum ladrão herderá o reino de Deus. Já pensou? Você lá no céu com Deus e roubar alguma coisa? Sua pontuação da pergunta de número 3, que a pergunta é, já sentiu raiva de alguém? A Bíblia diz o quê? Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Basta que você odeie alguém para desobedecer o 6º mandamento, não matarás. Em Apocalipse 21:8 fala que Deus diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, a parte que lhes cabe será no lago de enxofre e fogo, que é no inferno. Então, por que assim assassino? Só porque eu senti raiva de uma pessoa? Tipo, é um sentimento, né? Tipo, né? Porque quando a gente fica com raiva ou com ódio daquele irmão, o que passa na nossa mente? Ai, que vontade de estrangular aquela pessoa, dá vontade de matar ela, de socar na cara dela. Não vem aqui esse pensamento? Então, para Deus, isso é um assassino que machuca a pessoa, um sangue inocente, entendeu? Agora vamos lá. A 4ª pergunta. Já desobedeceu seus pais alguma vez? Vamos ver o que aqui fala? O 5º mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. Se você já cometeu um ato sequer que não fez bem aos seus pais, será punido pela desobediência a Deus. Sim, exatamente. Jesus Cristo diz, quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, será punido de morte. Em 1 Coríntios 6:10 fala, o Senhor diz, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Por que isso? Porque Deus, Ele é um Deus Pai também. Tem o Deus Filho, que é o Jesus, Deus Pai, o Criador de todas as coisas, e o Espírito Santo, né, que dá o sopro de vida para nós. O Deus Pai, que é o Criador de todas as coisas, nós somos as criaturas de Deus. Então, já pensou? A gente está lá no céu, ou aqui na terra, né? Vamos começar pela terra, né? Que a gente está aqui, né? A gente desobedece a Deus, a gente fala mal dos nossos pais, a gente não obedece aos nossos pais. Já pensou no céu a mesma coisa? Como os nossos pais, tipo, o nosso pai, nossa mãe sente? Triste. Dependendo do que você fizer, até fica bravo, né? Mesma coisa que Deus, ele vai ficar triste. Porque, tipo, poxa, meu filho não obedeceu, caiu em cima de mim, falando umas coisas que, tipo, colocou raiva pra cima de mim, né? Deus fica triste, também vai ficar bravo, né? Porque, tipo, né? Tipo, poxa, sua criação, eu fiz a minha criatura aqui, minha criatura faz isso comigo, né? Eu sou o pai dela, né? Tipo, que isso? Agora, a 5ª pergunta, que é, já usou o nome de Deus, Jesus e Cristo? Vamos lá, em palavrão, né? O 3º mandamento é, não tomarás o nome do Senhor em vão. Se alguma vez você já usou o nome de Deus, Jesus ou Cristo, no lugar de um palavrão, você tomou o nome de Deus que lhe deu a vida e a pôs no lugar de uma palavra nojenta usada para expressar nojo, ódio ou raiva. Tal ofensa se chama blasfêmia. E de acordo com o padrão de Deus, você é um blasfemador. Deus chamando você de blasfemador. Pois é. Em Levítico capítulo 24 e versículo 16, Deus diz, aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente será posto à morte. Em 1 Coríntios 6:10, o Senhor diz, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus.
Por quê? Vamos por aqui, imaginar. Vamos dar um exemplo. Vou pôr o nome de João. Joãozinho. Vamos lá. Já pensou? Uma pessoa de repente usar o seu nome? Filho de João. É a mesma coisa. Você não vai se sentir triste? Tipo, nossa, colocaram meu nome como um palavrão agora. É a mesma coisa que Deus, gente. Deus vai se sentir triste usar o nome dele, né? Como se fosse um palavrão, né? Como tá aqui, né? Deus é mais. Ai, né? Tipo, entendeu? Sexta pergunta. Já cobiçou alguma coisa de seu próximo? Vamos ver aqui que está escrito na Bíblia. O 10º mandamento diz: não cobiçarás. Significa ser materialista ou ganancioso em relação aos pertences de alguém. Em 1 Coríntios 6,10 diz: o avarento não herdará o reino de Deus. Quer dizer que seja cobiçar uma pessoa ou o material da pessoa, do seu próximo, né? O avarento não herdará o reino de Deus. Que eu entendo aqui é que, tipo, que você é ingrato àquilo que Deus te deu. Então, você não é grato a Deus, as coisas que você tem. As coisas que, claro, com o seu trabalho, com o seu suor, aquilo que você conquistou. Por exemplo, você conquistou um carro Chevrolet, bonitinho lá, simples. Aí você vê de uma pessoa ou do seu amigo próximo, tem aquele Chevrolet, nossa, que lindo, né? Tipo, nossa, que recorte esse carro tem, né? Vou pôr até aqui as imagens pra você ver a diferença, né? Então, é como se você fosse ingrato pra Deus, um avarento. Não, né? Tipo, parece que não tá feliz do que aquilo que você fez com o seu trabalho, aquilo que Deus te abençoou. Claro, não tô falando pra você sonhar alto. É bom sonhar alto pra gente alcançar cada vez mais os nossos sonhos, né? Porque também Deus quer que a gente cresça, quer que a gente evolua, realize os nossos desejos, o nosso coração. Mas aqui tá falando sobre mais essa parte de ser ingrato àquilo que Deus deu pra você. Por quê? Porque quando a gente é grato nas nossas coisas, Deus vai aos poucos acrescentando mais coisas pra nossa vida. Então a gente vai crescendo aos poucos. Porque se a gente não for grato naquelas coisas simples, então por que a gente vai ser grato nas coisas grandes, né? Tipo, entendeu a lógica? Tá, próxima pergunta, 7ª. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Na Bíblia fala, Jesus disse: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Se você não dedicar a Deus um amor nesse nível, está em rebeldia. Deus não aceitará você e o ame menos com o seu coração. Por exemplo, se você ama muito aquele objeto ou aquela pessoa, por exemplo, seu namorado, sua namorada, o seu filho, seus pais, seus irmãos, ou seu melhor amigo, ou sua melhor amiga, ou um objeto, né? Sei lá, gente, vou pôr aqui, ou até um doce, sei lá, um salgado, alguma coisa, comida, né? Acima dele, ou até o dinheiro, você tá amando mais a essas coisas do que a Deus. Por quê? Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas. A gente não deve idolatrar essas coisas que são passageiras. A gente tem que adorar a Deus, porque ele é o único, o primeiro e o último, o único, né? O único, gente, o único. A única coisa que a gente deve adorar. Uma coisa tão simples e fácil, né? Mas não é tão fácil porque tem muita coisa que tá à nossa volta, né? Então, a gente fica assim, nossa, olha quanta coisa que eu tenho, assim. Não, gente, a gente tem que amar e adorar a Deus acima de todas as coisas. 8ª pergunta. Você ama ao próximo assim como Jesus o ama? Aqui na Bíblia diz, Jesus Cristo disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
João 15:12, está escrito isso. Se você não ama da mesma forma que Jesus, você está em rebeldia a Deus e está atraindo a ira de Deus sobre si. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre eles permanecem a ira de Deus. João 3:36. Então, o que a gente vê aqui? Que quando você não ama a pessoa, você tem que aprender a se amar primeiro, para também amar a pessoa ao próximo. Porque se você faz alguma maldade com a pessoa, fica emburrada, fica com raiva, com essas coisas todas que tá acontecendo muito hoje, não tem esse tratamento em você, você não se ama. Porque você é criatura de Deus. Então Deus quer que você ame a Deus, quer que você se ame e também ame a pessoa, porque a pessoa também é criatura de Deus. Então, se você está desrespeitando a criatura de Deus, que Deus criou, está desrespeitando a Deus. Então, isso causa ira de Deus também na sua vida. Agora, amigo, responda com sinceridade. Se você estivesse no tribunal de Deus, você estaria condenado ou inocente? Com as suas perguntas que você respondeu aí, condenado ou inocente? Eu estaria condenado. É bem verdade que a nossa justiça diante de Deus são como trapos imundos e para Deus. Basta que a gente tropece em um só mandamento para sermos culpados. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo. Deus disse: na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue, que está em Isaías 63:6. Amigo, quem nos livrará de condenação? Quem nos livrará do furor da ira de Deus? Gente, porque assim, né? Ai, Manuela, mas Deus, ele é tão mal assim, pra pôr a gente no inferno? Não. Por quê? Porque Deus, ele é puro, ele é um ser puro. E a gente que errou, que a gente pecou, a gente não é mais um ser puro, a gente é um ser que tá sempre errando, que a gente erra porque a gente é humano. E então, luz não se combina com as trevas. Deus não quer ficar no meio da gente porque a gente tá sempre errando, a gente tá com pecado. Então, como aqui falou, a gente é imundo. Pois é, gente, fazer o quê? A gente é imundo. A gente peca, a gente erra. E Deus, ele é perfeito, ele é puro. Mas a resposta de Deus é essa, a solução. A esse mundo pecador e rebelde foi enviar a Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus, o único que não pecou e não errou, que com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, recebeu a condenação do lugar de todos aqueles que se arrependem com sinceridade no coração, que está em Romanos 5:8. Então, se você se arrepender, o que significa se arrepender? Se você estava viciado nas drogas, na prostituição, sexo fora do casamento, ou viciado ou idolatrando alguma coisa que não é de Deus, que não está nos caminhos de Deus, você vira aqui o caminho. Se eu fumava, não fumo mais. Entendeu? Se eu fazia isso, não faço mais. Pra o quê? Você mudar de caminho, que é o caminho de santidade, de transformação. Para isso, a gente tem que acreditar aqui e crer que Jesus morreu na cruz para salvar a gente da condenação eterna. Porque Deus é o plano dele, de que ele quer que a gente esteja no paraíso com ele. Ele não quer ver a gente no inferno. O inferno não foi criado pra gente. Essa é a verdade. Agora, a sua resposta. Qual é a sua resposta? Amigo, se você quiser livrar da sua alma, arrependa-se e entregue o seu coração a Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que está em Romanos 8:1. Saiba que é Jesus que nos livra da ira vindouro.
que é eternamente, a ira eterna de Deus, que está em 1 Tessalonicenses 1:10. Agora, eu faço uma pergunta para você. Você está decidido a entregar-se a Jesus e pedir que entre na sua vida agora mesmo? Para quem quiser aceitar Jesus agora, mudar a sua vida, ter essa transformação, eu quero orar para você. Então feche os seus olhos e tire tudo o que está distraindo você. Então ouva minhas palavras e repita comigo. Pai, confesso que sou um pecador e minha rebelião em desobedecer tuas leis tem te desagradado. Eu me arrependo de toda a minha rebelião contra ti e entrego todo o meu coração ao Senhor Jesus Cristo para a remissão dos meus pecados. Dirige toda a minha vida de agora em diante. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém! Muito bom, muito obrigada por me ouvirem aqui. E eu quero pôr aqui para vocês irem numa igreja próxima, né? Eu vou pôr aqui na descrição do YouTube o endereço da minha igreja. A minha igreja é a Igreja de Cristo. Dependendo de qual estado você estiver morando aqui no Brasil, eu recomendo que vocês encontrem uma Igreja de Cristo. Tem bastante Igreja de Cristo em Goiás, no Maranhão também, em São Paulo. Eu sou de Campinas, então vou pôr aqui o endereço da a igreja que eu vou. E tem os cultos, tem o culto de jovens, que começa às 6 horas da noite. É muito bom, os jovens vão lá. Se você for adulto, idoso, pode ir lá, fica à vontade, adolescente, fique à vontade. Tem o culto de domingo, o culto de manhã, que é às 10, e tem o culto à noite, que é às 6. Domingo, tá? Então, eu vou pôr aqui o endereço para vocês do meu culto, mas pesquise o Igreja de Cristo no Brasil para vocês verem a igreja ideal, assim, para vocês entrarem, né? O que é mais perto para vocês, tá bom? Então, muito obrigada, que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Aproveite e passe esse vídeo para outras pessoas, para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus familiares. Então, muito obrigada, tá bom? Beijos e até mais! Tchau!